Bem, gente, eu queria retomar o assunto criança, porque tem muita coisa para ser dita, então eu preferi fazer um segundo vídeo sobre o assunto. Aí eu queria, porque eu foquei na ideia de que ser feliz, criar uma criança para ser feliz é diferente de criar uma criança para ser espiritualizada. Porque o conceito de felicidade que a gente tem é o conceito da carne, né? A gente tem que entender que quando a gente vem para a carne, encarnar é ser preso em uma matéria e a gente acaba se deixando muito influenciar pela matéria, esse conceito de felicidade barra realização material. Então, ser criado para ser feliz é diferente de ser criado para ser espiritualizado. Eu falei mais nisso no outro vídeo. Agora eu queria tocar outros assuntos. Queria passar pela parte de honrar pai e mãe. Quando a gente pensa nisso como mandamento, honrar pai e mãe, a gente vê muito só da visão do filho honrar pai e mãe. Mas tem um conceito familiar maior aí, que é nós nos sentirmos honrados pela família que a gente tem. Isso é muito profundo. Por que muito profundo? Porque essa pessoa que está vindo para a nossa família, essa criança que está vindo para a nossa família, a gente não conhece. E de um modo geral a gente cria um monte de desejo sobre ela, sobre a felicidade dela, sobre as realizações dela. E aí esses desejos de realização, de felicidade, essa ansiedade que a gente cria em volta dessa pessoa que está vindo para a nossa vida, tem muito a ver com o que a gente acredita, com o que a gente quer, com o que a gente define como felicidade. E aí pensando que, de um modo geral, vão vir espíritos nesse momento, o que é que está vindo para o planeta Terra, que a literatura espírita está dizendo já há algum tempo, espíritos muito endurecidos. A espiritualidade já vem avisando que são as últimas encarnações e que iriam encarnar levas de espíritos muito endurecidos, então por isso que a gente está vendo o aumento dessa ideia de violência, desse conceito de violência, por isso que a gente está vivendo essa guerra social hoje no Brasil e no mundo. Então já se esperava isso, só que a nossa leitura foi diferente, a gente achou que esses espíritos muito endurecidos iam encarnar e a gente ia tratá-los com amor e pronto. Não, eles estão vindo e eles têm essa demanda e a única forma de contra-reagir é com amor. Então, essa pessoa que está vindo para a gente pode ser um espírito endurecido. Então, a gente tem que dar amor. A gente tem que trabalhar esses conceitos aí de violência, esses conceitos de sociedade. A gente tem que entender que o espiritismo se baseia em uma coluna chamada Lei do Amor, da Justiça e da Caridade. Então, essa coluna tem que fazer parte da vida dessa criança. A criança ser levada para a caridade, essa criança ser levada para a evangelização infantil, para o movimento jovem espírita, para ela lidar com realidades diferentes dela, porque a gente não sabe quem é ela. E é nos contatos com essa condição, com a dor do outro, no orfanato, no asilo, moradores de rua, que a gente vai ver como que ela reage. No contato dela dentro da família, no contato dela na escola. Então, o grande lance é a gente se sentir honrado por essa pessoa que está vindo para a gente, essa criança que está vindo para a gente, por nossa responsabilidade. Por que o honrado? Para ficar acima da ideia de que aquela criança vem para dar vazão aos nossos desejos sobre ela, às nossas vontades sobre ela. Porque ela pode ser um espírito endurecido e ela pode ser um espírito que também está em literatura espírita, a ideia de que encarnam nesses momentos espíritos muito evoluídos para nos educar. Como em literatura espírita fala da encarnação dos franciscanos. Então a gente pega, por exemplo, Francisco de Assis, rompe com a família. A família não consegue acompanhar o cara. Então, às vezes o cara é tão bom que a família não consegue acompanhar. Então, se sentir honrado pela família que a gente tem, no sentido da gente se preparar e de vencer nossos conceitos, nossos preconceitos. Porque vai vir as crianças que vão vir com o espírito endurecido, vai vir as crianças que vão vir para nos ensinar, elas que são os verdadeiros pai e mãe daquela família, porque são mais evoluídas que os pais. Isso acontece. É muito difícil para essas crianças, porque de um modo geral, a família estabelece padrões que ela está acima deles, que elas não se prendem a esses padrões. Então, a primeira coisa, sentir honrado pela família que tem. Essa criança que vem é para me sentir honrado. Honrado é o que é acima do que os conceitos materiais que a gente tem de felicidade, de bom, de mal, de certo e errado. Observar essa criança. Quem é esse espírito que está vindo para a nossa vida?
Aí a gente vai pensar em literatura sobre a questão da programação encarnatória, que o pessoal usa a palavra karma, né? Nós também usamos a palavra karma, que é mais indiana. A programação encarnatória, a gente tem que entender que essa programação ela é feita de um modo geral. Os detalhes cabem a gente. Então, aquela pessoa que está vindo para a nossa vida está na nossa programação encarnatória. Agora, se isso vai ser feliz ou não vai ser feliz, se isso vai ser feito com respeito, se isso vai ser feito com amor, se isso vai ser um processo de educação em grupo, se a gente está aberto para aprender com aquela criança ou não, aí cabe a gente. Então, as coisas que acontecem, as condições que permeiam a nossa encarnação estão na nossa programação encarnatória. Mas como que nós vamos exercê-la, cabe a gente. Aí o exercício do nosso livre-arbítrio. Isso é que é o conceito do livre-arbítrio do Espiritismo. Você tem o conceito de livre-arbítrio de Deus, que é um conjunto, e o nosso conceito de livre-arbítrio é um conjunto que está contido dentro do conjunto livre-arbítrio de Deus. Então, essas coisas são determinadas, a nossa programação são determinadas. Onde está o nosso livre-arbítrio? Como que a gente vai vivenciar essas condições? Se a gente vai receber essa pessoa na nossa vida, honrando a nossa família, honrando ela, abertos para ela. O que é que ela vem para me ensinar? Sendo um espírito endurecido ou sendo um espírito muito bom, ela vem para me ensinar. Sendo um espírito mediano, ela vem para me ensinar. A gente tem que estar aberto para isso. O mundo evolui, evolução é um movimento que vai para um lugar que não necessariamente é o lugar que a gente deseja. Tem coisas que a gente é contra porque nos incomodam, mas é evolução. Por que Jesus é crucificado? Ele é acusado de não seguir a Bíblia. E ele estava fazendo o quê? Pregando a evolução. E o que é que o pessoal queria? A estagnação daquela condição. E ele queria uma transformação muito maior. Então a gente tem que estar pronto para esse processo de transformação. O que é esse processo de transformação? Não é algo que se submeta à nossa vontade. Ele vai se submeter à vontade de Deus, que está além do nosso livre-arbítrio. Onde está o nosso livre-arbítrio? Em como a gente vai aceitar e vivenciar essas condições. Ou pela dor ou pelo amor. Basicamente, nós temos aí essas duas condições. E aí eu também pensei em a gente refletir um pouco sobre o conhecer quem é e a adolescência. Uma reflexão muito forte para se fazer sobre a adolescência, que é o seguinte: o que é que já se sabe sobre mediunidade? Que ela é espiritual / orgânica. Como orgânica? Você tem a glândula pineal, o espírito comunicante se liga ao perispírito do médium, que se liga à nossa glândula pineal, e a mediunidade vai se dar quimicamente pelo sistema endócrino, eletricamente pelo sistema nervoso, mecanicamente pelo sistema muscular. Então ela é espiritual / orgânica. Como ela vai usar muito o nosso sistema endócrino, as nossas alterações de humor quando a gente está em processo mediúnico se dão por quê? Porque as nossas glândulas soltam produtos químicos que nos colocam nessa ou naquela condição. Por quê? Porque ali tem um outro cérebro ligado ao nosso corpo, interagindo com as condições do nosso corpo. Então, como a mediunidade também é orgânica, quando a gente vai ter o processo ali de adolescência, pré-adolescência, as glândulas enlouquecem, o que é o normal. Nesse momento, é muito comum no pré-adolescente, no adolescente, um processo de eclosão de mediunidade. Aí é onde o pai e a mãe têm que tomar muito cuidado. O avô, a avó, o tio, todo mundo. Por quê? Porque é onde o obsessor aproveita aquele desequilíbrio da mediunidade daquele indivíduo para atiçar ele exatamente nas condições que vão incomodar o pai e a mãe. E aí a gente tem aquela discussão eterna, bate, não bate. A questão é que até onde você está batendo para educar, ou está punindo para educar, ou está seguindo o que foi planejado pelo obsessor. E o que é que educa mais? O amor ou a violência? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Porque às vezes é aquela pancada que você dá que vai marcar ele emocionalmente e pode trazer para o subconsciente deles memórias da sua relação passada com ele de encarnações passadas. Que aí a gente volta para Kardec. Kardec dizia assim, que aí eu falo sobre a questão de honrar pai e mãe, essa coisa e da programação encarnatória. Kardec dizia a seguinte frase: é na família que se unem, se juntam os maiores inimigos.
Hoje o movimento espírita altera um pouco essa frase, dizendo que é na família que nós temos a grande oportunidade de transformarmos correntes de ódio em laços de amor. Então, uma coisa que a gente tem que refletir muito bem é que aquele espírito não necessariamente vinha para nos fazer feliz sob o conceito de felicidade que nós temos. Venha nos realizar sob o conceito de realização que nós temos. Aquele espírito pode estar vindo na nossa vida porque nós temos grandes problemas com ele. Está no subconsciente dele, está no nosso subconsciente. E aí, no ato de violência, você dispara essas lembranças subconscientemente, ele reage contra você, ou antes mesmo de você ser violento, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja moralmente. E aí aquilo não é aquilo. Aquilo é uma coisa de 200, 300, 1000 anos atrás. E aí, que para você que parece só um momento de descontrole, é um momento que vai engatilhar toda uma condição de memória subconsciencial. Então, o que é importante? Plantar muita memória naquela pessoa de amor, de felicidade, de companheirismo. Por quê? Porque elas vão se sobrepondo às memórias subconscienciais traumáticas. Isso é muito forte. Você pega, por exemplo, na comunicação mediúnica, você vai ter o espírito, no grupo mediúnico, a gente vê o espírito dizendo que está com sede, desencarnado, ou que está com dor, ou está sangrando. Ele não está com sede, nem com dor, nem sangrando. Porque ele não tem mais corpo. Ele não tem mais sensações. O que é que ele tem? Ele tem um trauma que se expressa na forma de sede, dor, uma ferida, um odor. Então a questão é, pode ter um trauma ali que um ato violento seu, físico, psicológico, moral, seja o que for, desengatilha. Então o que é que a gente tem que fazer com as crianças? Nós temos que impregnar elas com lembranças de amor. Lembranças de amor, gente, não é fazer tudo que a criança quer. A criança também gosta, então entende que é protegida quando você faz processos de disciplinar, de acompanhar, de estar do lado. Você pega as crianças que o pai vai para a reunião de pais e mestres e sabe lidar com isso, quando a criança tem uma dificuldade, lida com isso bem com a criança, ela gosta. Ela não gosta quando o pai não vai e não gosta também quando o pai vai e não sabe lidar com isso de uma forma pedagógica melhor. Então a gente tem que entender isso. Quem é essa pessoa que está vindo? Eu não sei. Se ela está vindo na minha família, teve uma programação encarnatória extremamente complexa, que viu o quê? Viu toda a predisposição genética, genótipa, fenótipa da minha família, a condição socioeconômica, o país, o estado, o município que ia nascer, as predisposições a doenças, as predisposições a genialismo, atletismo, seja o que for. Então a gente tem que ter muito cuidado que não é à toa. Quando a gente tem que entender comunicação e entender que às vezes quando a criança apronta alguma coisa, às vezes nem ela quer nos dizer alguma coisa, é o obsessor dela, ou o nosso obsessor, ou o obsessor dela unido ao nosso obsessor, ou o grupo de obsessores dela unido ao grupo dos nossos obsessores. Então Kardec dizia, na família estão encarnados os piores inimigos. E a gente tem que fazer uma reflexão sobre essa frase, dizendo, na família estão as nossas maiores oportunidades de transformarmos correntes de ódio em laços de amor. Porque quando você tem uma ligação com a pessoa, essa ligação não pode mais ser desfeita. A gente tem que lembrar do Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa ligação foi cativada. Se ela for uma relação de ódio, só tem uma solução, transformar em uma relação de amor. Se ela for uma relação de amor, só tem também uma outra opção, aumentar esse amor. Porque o processo de pegar uma relação de ódio e agravar é ruim para todo mundo. Porque você tem um ciclo de ódio que se agrava. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Quem que vai quebrar esse ciclo? O mais corajoso. Aquele que está determinado a amar, a perdoar, a aceitar. Então o grande lance é entender, não sei quem é essa criança. Lembrando lá do Livro dos Espíritos, dizendo que nós somos muito mais dirigidos pelos Espíritos que nós sequer supomos. Então pensar antes de agir. Lembrar do silêncio de Jesus antes do apedrejamento da adúltera. Antes de dizer, aquele dentre vós que não tiver pecado, atirar pela pedra. Jesus faz um silêncio, ou seja, Jesus está dizendo ali, em vez de você atirar ou não atirar pedra, o grande problema é o que você faz sem refletir. Vamos fazer uma reflexão. A criança me tirou do sério, vamos fazer uma reflexão, vamos trabalhar com calma. Então,
encarnou overdose de evangelho no lar, overdose de exemplo, de amor. Como você trata sua esposa, como você trata seu marido, vai impregnar o subconsciente e o consciente daquela criança, já mexendo no que ela traz no coração e na mente sobre você. Vai confundir. Se ela vem com uma carga de ódio por você, já confunde, porque ela vê você fazendo atos de amor, mas tem no subconsciente você fazendo coisas más, então já confunde ela. Ela já começa a pensar no subconsciente dela, será que é outra pessoa? Isso confunde seus obsessores, você amar. Eles começam a pensar assim sobre os obsessores, será que eu estou perseguindo uma pessoa errada? Será que ele mudou mesmo? Quando ele vê você fazendo atos de amor. Então, bem cedo, overdose de amor, evangelho no lar. Criar essa criança para ser espiritualizada, não feliz. Disciplina. Depois, criança, deixa de ser bebê, passa a ser criança. Evangelização infantil, evangelho no lar, trabalho assistencial assim que puder. Tem trabalho assistencial que cabe criança. Frequentar o centro espírita, aquela criança saber o que é um passe. Pré-adolescência, se preparar. Deixar aquela criança no trabalho de jovens, porque aí, se o trabalho de jovem for bem feito, aquela criança o processo de eclosão da mediunidade dela vai ser amenizado. De um modo geral, era para os centros estar prontos. Os centros espíritas não estão prontos para crianças com mediunidade. A criança fica eternamente em processo de desobsessão, em tratamento mediúnico. A gente tinha que pensar, o centro espírita tinha que pensar nisso. O centro que eu participo, a gente pensa nisso. Então, refletir sobre isso. Outra coisa que os centros espíritas fazem, as crianças ficam eternamente em cursos e nunca vão praticar. Põe a criança para dar passe já no 14, 15, 16 anos. Põe eles para participar dos trabalhos, põe ele para ser ouvido, para participar das decisões dos grupos de jovens. Outra coisa que a gente tem que pensar é a emancipação. No conceito da doutrina espírita, a gente tem um problema para entender, que é a nossa ideia de espaço-tempo. Então a gente divide o tempo e pensa, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, emancipou. Ou se tornou financeiramente independente, se emancipou. Nada, nos espíritos, no plano espiritual, a ideia de espaço-tempo é diferente. A física quântica já falava isso há algum tempo, que presente, passado e futuro funcionam no mesmo momento. Eu não sei explicar cientificamente, eu sei refletir sobre isso filosoficamente, que a gente não está colhendo o passado e plantando o futuro, aqui no presente, a gente está colhendo o passado e plantando o futuro, então está tudo acontecendo agora. O que importa é o que eu estou fazendo agora. Então, nessa condição, como a ideia de tempo no plano espiritual é diferente, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Criança, enquanto ela depender emocionalmente da família, ela não se emancipa. Ela não está pronta para se emancipar. Então, você vai ter o cara com 40 anos que precisa da família. Porque ele não está emancipado emocionalmente. E isso independe da criação, porque isso tem a ver com a programação encarnatória. Você pode amenizar isso com uma criação bem em cima de conceitos pedagógicos, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Isso também é importante. Criança se ela necessita um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Porque senão fica lá para ser resolvido lá no processo de adulto e já cimentou nela certas condições. Então a gente tem que refletir, primeira coisa, nos sentirmos honrados pela família que nós temos. Em algumas condições eu acho muito difícil, porque você tem de cada 5 estupros, 4 é de alguém da família. Pai, primo, tio, irmão, ou alguém que a família confia muito. Então a primeira coisa que a gente tem que refletir é se sentir honrado pela família que a gente tem. Se sentir honrado com a família que a gente tem é aceitar o que aquela criança traz. O que aquela criança traz é a bagagem dela, cabe a gente aceitar. A gente vai fazer o quê? Melhorar essa bagagem, ajudar ela a carregar. Tem uma história linda na literatura espírita sobre Jesus com 4 anos de idade carregando uma ferramenta pesada do pai, né? Que hoje a profissão de José não era marceneiro, era trabalhador manual, então uma das coisas que ele fazia era marcenaria. Então Jesus estava carregando uma ferramenta muito pesada de José e Maria, Jesus, deixa que eu te ajudo. E Jesus responde, mulher, deixa que eu carrego meu fardo. Isso com 4 anos de idade, já preparando Maria para ir para a cruz. Então dentro desse processo, entender que a gente vai ajudar a criança a carregar o fardo dela. Mas a gente tem que aceitar o fardo dela. Então se sentir honrado, aceitar. 2, botar Jesus no lar.
no sentido de uma menina vai casar com alguém que negue ou que repita a figura do pai. Então seja para sua esposa o marido que você gostaria que sua filha tivesse. Seja o seu marido a esposa que você gostaria que seu filho tivesse. Que são as referências dele de amor. Conheço muitas pessoas que não quero casar, não quero casar, não quero casar. Por quê? Porque não acreditam em figura de amor, porque não foi essa figura de amor que veio em casa. E falando de bons pais, não está falando de maus pais, mas falava que não tinha amor em casa. Então, dentro desse processo, a gente se preparar. E o preparo para a gente se emancipar dos filhos. Eu lembro de uma aluna que chegou muito chateada, porque a filha passou no concurso, ia ganhar só 8 mil reais e queria morar só e já tinha 25 anos. E era um absurdo ela já ir morar com 25 anos, ela é tão rica, com a casa tão boa. A gente se preparar para se emancipar dos filhos. A gente se preparar para a velhice. Nós vamos ser que tipo de velho? Fiz um trabalho de 8 anos em asilos. Em alguns casos, em muitos casos, você pensava. Antes eu pensava que filho que botava pai no asilo era mal. Em alguns casos, e muitos casos, na maioria dos casos, depois que eu conheci eles, anos trabalhando, eu pensei, não, ainda bem que tem asilo. Porque alguns velhos não dá convivência. Até porque certas coisas que eles fizeram na vida dos filhos. Então, pensar nisso. A família, quando ele fala honrar pai e mãe, é porque montar uma família sob o processo de programação encarnatória é muito trabalhoso. Eu lembro de uma história de 2 sócios que se davam muito bem financeiramente, mas se davam muito mal no que tange a relação. Era um sucesso financeiro os 2 sócios. E os 2 foram numa médium perguntar, olha, a gente tem esse problema. Aí a médium aconselhou eles a se separarem. Aí o mentor dos 2 apareceu, que era o mesmo mentor, e disse assim, filha, você sabe o trabalho que deu para juntar os 2 e você separou em minutos? E agora você sabe o trabalho que vai dar para juntar os 3, ou seja, ela passou a ser parte do problema. Então uma família é uma grande oportunidade de resolver um monte de problema. Então a gente se sentir honrado pela família que a gente tem. Nossos conceitos têm que estar acima de mal e bem, de certo e errado. A gente tem que trabalhar as condições que aquela pessoa traz pra gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite.